O tema do nosso estudo é o seguinte: a autoridade das Escrituras. A autoridade da palavra de Deus. Isso quer dizer o seguinte, que a fé não tem validade em si mesma. Não é o seguinte, basta ter fé. Não importa no quê. Não. Importa e muito. Porque as Escrituras revelam pra gente que a fé que Deus exige de nós é a fé em Jesus Cristo. Então, se a fé que Deus exige de nós é a fé em Jesus Cristo, é a fé em Jesus como aquele que é revelado nas Escrituras. Então, a fé que Deus exige de nós é a fé nas Escrituras. Em toda a Escritura do Antigo e do Novo Testamento, que são inspiradas por Deus. Então, a fé que Deus exige de nós é a fé em Jesus e a fé nas Escrituras. Então, dizer isso é o ponto de partida. Ou seja, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Isso é um ponto fundamental para os cristãos. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia diz tudo o que eu devo crer e o que eu não devo crer. A Bíblia diz tudo o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Agora, a Bíblia fala de Jesus. A Bíblia fala a respeito do Salvador. E o que a Bíblia ensina sobre Jesus? A Bíblia ensina que Jesus é o único e o suficiente Salvador. Quando nós dizemos que Jesus é o único Salvador, nós queremos dizer que não há outro Salvador. Ele é o único. E quando nós dizemos que Jesus é o Salvador suficiente, nós estamos dizendo que ele é poderoso para salvar sem precisar da ajuda de ninguém. Ele é poderoso. Não existem corredentores. Jesus não tem ajudantes na obra de salvação. Ele é o Salvador. Ele é o único Salvador. Aliás, 1 Timóteo 2,5 diz que ele é o único mediador entre Deus e os homens. E João 14,6 diz que Jesus, nas palavras de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então não existe outro meio de salvação. Em Atos 4,16, os apóstolos dizem assim, porque não há nenhum outro pelo qual importa que sejamos salvos, porque não foi dado nenhum outro nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é o único Salvador, ele é suficiente Salvador. Agora, a fé cristã, ela é fundamentada em alicerces. Então tem alguns princípios que são fundamentais para a fé cristã. Muitos hoje fazem da sua fé como aquele balcão de restaurante self-service. Você vai lá no restaurante, você pega um alimento que você gosta e deixa outro que você não gosta. Então você pega o bife e deixa o jiló. E você monta o seu prato com aqueles alimentos que você prefere. E tem gente que faz isso com a sua fé. Conforme a sua conveniência, monta um prato de self-service das crenças que essa pessoa acha que combinam com o modo dela pensar. Quem faz isso não crê nas Escrituras, crê em si mesmo. Não crê em Deus, crê em si mesmo. A fé cristã, ela tem princípios. E esses princípios, eles foram lançados através dos apóstolos. É o que nós chamamos de a doutrina dos apóstolos. No livro de Atos, diz que a igreja, quando ela começou, aquela pequena comunidade, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, ser cristão significa, primeiro, perseverar na doutrina dos apóstolos. Lá em Mateus 28,19, Jesus dá uma missão para a sua igreja. Vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, o cristão é aquele que se torna discípulo de Jesus, e discípulo de Jesus é aquele que está guardando todas as coisas que Jesus ensinou. Então, se você guarda algumas coisas conforme o seu interesse, você não é um cristão, você está se enganando. Você pensa que você é um cristão. Então, o cristão é aquele que guarda todas as coisas que Jesus ensinou.
Então você não pode dizer que é cristão, mas você sonega impostos. Você não pode dizer que você é cristão, mas você está roubando no seu trabalho. Você não pode dizer que você é cristão, mas você é mentiroso. Você não pode dizer que você é cristão, mas você é desonesto nos seus negócios. Você não pode dizer que você é cristão, mas você é malicioso, você é mentiroso, você fala palavrão, você xinga as pessoas, você é mal educado. Não pode. Se você tem feito isso, você precisa se arrepender. A primeira palavra do Evangelho é arrependimento. Em Marcos 1, 14 e 15, quando Jesus inicia o seu ministério, ali diz que ele anuncia o Evangelho. Ele diz o seguinte: o reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Então a primeira palavra do Evangelho é arrependimento. E é interessante que o arrependimento é uma mensagem que Jesus e que o Evangelho traz em primeiro lugar para o povo de Deus. Você pega, por exemplo, o capítulo 1 de Marcos. Marcos, para mim, é a porta de entrada para a Bíblia. É o primeiro livro que a gente precisa estudar, porque é compreendendo Marcos que você vai poder compreender a Bíblia toda. O Evangelho de Marcos começa com João Batista. João Batista é o enviado do Senhor. Ele vem para pregar arrependimento. Ele vem preparar o caminho para o Messias, que é Jesus. E como que ele prepara o caminho? Pregando arrependimento. Agora a pergunta é, para quem? Para quem João Batista prega arrependimento? Para o povo de Israel. Quem que é o povo de Israel? É o povo de Deus. E vamos dizer, é a igreja. É a igreja que havia naquele tempo. Então, a mensagem de Deus através de João Batista para o povo de Deus é uma mensagem de arrependimento. Então, se você um dia se arrependeu para crer em Cristo, isso quer dizer que você vai continuar se arrependendo todos os dias da sua vida. Isso é o Evangelho. A gente pensa que o Evangelho é só para aquela pessoa que está no crime. A gente pensa que o Evangelho é só para quem mata, para quem rouba. Não, o Evangelho é para todos nós. O Evangelho é para cada um de nós. Nós não precisamos do Evangelho só para encontrar a salvação. Nós precisamos do Evangelho para viver a cada dia. Se você quer viver a sua vida de maneira a honrar a Deus, você precisa do Evangelho todos os dias. Então, o Evangelho é a mensagem que nos chama ao arrependimento a cada dia. Os cristãos, aqueles que estão andando com Deus, seguindo a sua palavra, tentando obedecer a Deus em tudo. É claro que tem momentos que a gente falha, mas aí o que o cristão faz quando ele falha? Ele se arrepende. O arrependimento tem que fazer parte da sua vida. Senão você não é um cristão. E esse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo de crise mundial, esse é um tempo de arrependimento. Esse é um tempo para você se arrepender dos seus pecados, para você avaliar a sua vida, para você perceber aquelas coisas que na sua vida não estão honrando a Deus, não estão agradando a Deus. É um tempo de arrependimento. É um tempo de ponderar sobre os seus caminhos. E é um tempo para você também levar essa mensagem. Uma mensagem que é de exortação e de esperança. É uma mensagem de chamado ao arrependimento para aqueles que estão andando longe de Deus, mas quando esses que estão andando longe de Deus vêm para Deus, a mensagem é de esperança. Porque Deus sustenta os seus filhos. Deus ama os seus filhos. Então, se você tem andado com Deus, não se desespere. Fique em paz. O Senhor vai cuidar de você. O Senhor vai guardar a sua vida. Então, retomando aqui, a fé cristã, ela tem um conjunto de princípios. E o primeiro princípio que eu lancei aqui, sobre o qual a gente vai edificar, é o seguinte: a Bíblia é a única regra de fé e conduta e Jesus é o único e suficiente Salvador. Todo aquele que tem a Bíblia e mais uma outra coisa, ele não é cristão. Ele pensa que é cristão. Nós poderíamos dizer, é um pseudo-cristão. Ah, eu tenho a Bíblia, mas eu tenho esse outro livro aqui que apareceu depois, que tem o mesmo nível que a Bíblia. Não. A Bíblia é única. E eu vou explicar por quê. Porque ela é inspirada por Deus. Nenhum outro livro é inspirado por Deus. E a mesma coisa, a igreja do Senhor é aquela que dá honra
em primeiro lugar a Cristo, porque Cristo é aquele que governa todo o universo. É aquele que governa todas as coisas. Jesus é aquele que governa sobre tudo. Então ele é digno de honra. O Apocalipse diz que ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é o soberano dos reis da terra. Ou seja, não existe ninguém mais honrado do que Jesus. Em Filipenses capítulo 2 diz que por causa dele ter descido tanto, se tornado um de nós, morrido uma morte tão humilhante, ele alcançou a mais alta honra, a mais alta posição. Ele governa o trono do universo. Então qualquer pessoa que põe alguém mais para rivalizar com Jesus não é um cristão verdadeiro. Ah não, eu tenho Jesus, mas olha, essa pessoa aqui também foi muito importante. Não, não pode. A base do cristianismo é essa. As Escrituras, única regra de fé e conduta, Jesus Cristo, único e suficiente Salvador. Porque Jesus foi o único que morreu, que deu a sua vida em sacrifício por mim e por você. Bom, deixa eu só recapitular, vou recapitular 4 versículos que para o pessoal da minha classe, e aí nós vamos rapidamente avançar. O primeiro versículo que eu queria compartilhar, mas vai ser bem rapidinho, tá? 2 Timóteo 3,16, diz o seguinte: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Se a sua tradução é antiga, ele fala para a educação na justiça. Por quê? Porque na Bíblia, justiça significa a vontade de Deus. Fazer o que é certo. Então, o que Paulo está dizendo a Timóteo? Que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a Bíblia é um livro singular. A Bíblia é um livro diferente de qualquer outro livro. Porque ela foi inspirada por Deus. Ou seja, Deus abençoou os escritores sagrados. Deus deu uma direção muito especial à mente e ao coração deles, para que ao registrarem a revelação, eles não cometessem erros. Deus se revelou ao homem, porque o homem não tinha como conhecê-lo pessoalmente. Através dos seus próprios esforços, o homem não tinha como alcançar o Criador. Foi preciso que Deus se revelasse. Então, o que Deus fez? Deus se aproximou de alguns profetas, Deus se revelou a esses homens, Deus revelou sua palavra a esses homens, e esses homens anunciaram sua palavra. E muita dessa palavra que foi anunciada foi registrada. Porque o Deus que inspirou a revelação é o Deus que vela pela sua palavra. Ele não iria permitir que a sua palavra se perdesse. Ele não iria permitir que a sua palavra fosse adulterada. Deus vela pela sua palavra. Então, a Bíblia é um livro de confiança, ele é um livro singular. São vários autores, durante um período de muitos anos em que ela foi registrada, mas ainda assim há uma harmonia. Há um fio que liga o Gênesis ao Apocalipse. Para começo de conversa, o personagem central das Escrituras é o Senhor Jesus. Ele está do Gênesis até o Apocalipse. Ele está revelado ali, do Gênesis ao Apocalipse. Por isso que em João 17,17, é o segundo versículo, né? Vou ler 4 versículos. João 17,17, Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Em algumas traduções, a mensagem de Deus. Em outras traduções, a palavra de Deus. Então, na linguagem de hoje, ele diz assim: que eles sejam teus por meio da verdade, a tua mensagem é a verdade. Na tradução mais antiga, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Porque o que quer dizer santificar? Santificar significa separar exclusivamente para Deus. Santo não é uma pessoa que tem poderes especiais ou virtudes especiais. Santo é alguém que pela graça foi alcançado pelo Evangelho e separado para pertencer a Deus. E santo, então, na Escritura é sinônimo de cristão, porque todo cristão é um santo. Porque todo cristão é separado por Deus para pertencer a Ele. Então, Jesus está dizendo o seguinte: separa eles para que eles sejam propriedades tua. Que eles sejam propriedades do Senhor, por meio da verdade.
Então preste atenção, uma pessoa só se torna cristão por meio da verdade. Uma pessoa só se torna um cristão quando ela tem o conhecimento das Escrituras. Uma pessoa não pode se tornar um cristão do nada, sem mais nem menos. Ela precisa ir à Escritura. Quando o Espírito Santo converte o coração de uma pessoa a Cristo, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é dar a essa pessoa sede da palavra. Então o cristão é alguém que tem sede da palavra, fome da palavra, desejo de conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Então Jesus está dizendo, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela é inspirada por Deus. Um outro texto que eu quero ler com você é 2 Pedro 1, do 19 ao 21. Diz assim: assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Então ele está dizendo o seguinte, a mensagem foi anunciada pelos profetas. Acompanhem comigo o raciocínio. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Está vendo? É através da mensagem dos profetas que a luz da estrela da manhã, que é Jesus, vai brilhar no nosso coração. Nós só vamos entender quem é Jesus lendo a palavra de Deus. E se você não tem o costume de ler a palavra de Deus, comece com o Evangelho de Marcos. Nossos próximos encontros aqui eu quero dar instruções no Evangelho de Marcos. Eu quero ensinar você como ler o Evangelho de Marcos. Agora olha o versículo 20. Acima de tudo, porém, lembrem disto. Ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia da Sagrada Escritura. Olha o raciocínio de Pedro. Primeiro ele está dizendo que os profetas falaram. A mensagem anunciada pelos profetas. E em seguida ele está falando dessa mensagem anunciada pelos profetas que foi registrada na Escritura. E ele está dizendo que a profecia da Escritura não pode ser interpretada por nós. E nem por si mesma. A profecia da Escritura ela é interpretada por toda a Escritura. É a Bíblia que interpreta a Bíblia. Uma profecia ela é interpretada em harmonia com toda a Escritura. Por isso, nenhuma profecia pode ser explicada por si mesma. Agora olha o versículo 21. Pois nenhuma mensagem profética, subentende-se que está na Escritura, veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Então preste atenção, a inspiração é isso. Não é que o Espírito Santo tomou aquela pessoa, a mente dela foi arrancada e aí a mão dela só que mexia e Deus escreveu a Bíblia. Não. Aqueles homens não foram violados na sua liberdade, na sua individualidade. Mas o Espírito Santo guiou. A Escritura é inspirada por Deus. Homens santos escreveram guiados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo abençoou, dirigiu, orientou, deu sabedoria. E essas pessoas, à medida que elas escreviam a Escritura, Deus não permitiu que elas cometessem erros. Cada um escreveu com o seu estilo, com o seu jeito de escrever, com a sua própria maneira, mas a inspiração nos garante que não há nenhum erro no que se refere à revelação de Deus. Por isso a Bíblia é um livro de confiança. Nas Escrituras você tem a orientação de Deus para todas as circunstâncias da vida. Eu já perdi a conta. Terceiro, quarto texto, não sei. Efésios 4,15. Vai dizer para você seguir a verdade em amor. Esses princípios que eu estou dando para você, eles servem, em primeiro lugar, para a sua vida. O Espírito Santo inspirou as Escrituras. Então esses princípios são primeiro para você. Mas quando você vai orientar uma pessoa que está desviada do caminho de Deus, quando você vai orientar uma pessoa que não conhece as Escrituras, você precisa lançar os fundamentos para ela, que são esses fundamentos que eu estou dando aqui. Então o primeiro fundamento, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus, e, portanto, ela é de confiança. É uma palavra digna de confiança.
Então, esses princípios eu preciso seguir em amor, e esses princípios eu preciso falar em amor. Quando você vai transmitir o evangelho para uma pessoa que está longe de Deus, essa pessoa ela está longe de Deus porque ela não encontrou nada melhor. Porque tem muita gente no mundo, no Brasil e provavelmente na sua cidade, provavelmente aí no seu bairro, que nunca ouviu uma explicação clara e detalhada do que é o evangelho. Tem gente que rejeita o evangelho porque prefere viver no pecado. Tem gente que ama mais o pecado do que a Deus. Mas tem pessoas que estão rejeitando um evangelho que eu tenho que confessar que eu também rejeitaria. Tem pessoas que estão rejeitando o evangelho porque o evangelho que elas ouviram é um evangelho falso, é um evangelho deturpado, não é o verdadeiro evangelho. Então hoje, quando a gente vai pregar o evangelho, a gente tem que dizer primeiro que não é o evangelho para depois dizer o que é o evangelho. Porque tem muita gente pregando evangelho falso, evangelho corrompido, evangelho deturpado, evangelho falsificado. Porque o verdadeiro evangelho, ele é o poder de Deus. Quando uma pessoa ouve o verdadeiro evangelho, ela é impactada com o evangelho. E nós precisamos pregar o evangelho. Nós somos desafiados a pregar o evangelho. Então tem uma porção de gente, possivelmente no seu convívio, que rejeitou o evangelho porque recebeu um evangelho errado. E tem muita gente seguindo um falso evangelho porque não aprendeu coisa melhor. Se você está com muita sede, e alguém lhe oferece uma água suja, você vai beber aquela água, não tem outra. Você acaba bebendo aquela água. Nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro. Para pregar o evangelho verdadeiro, você precisa conhecer o evangelho verdadeiro. Para pregar o evangelho verdadeiro, você precisa se aplicar ao estudo das Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras. Quero lançar um desafio para você. Você que nunca leu a Bíblia inteira, comece a ler a Bíblia inteira. Aproveite aí a quarentena para ler a Bíblia inteira. É interessante como Deus faz as coisas, né? Deus mandou o seu povo pregar o Evangelho. Lá em Atos 1:8, em toda Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Sabe o que a igreja fez? Ficou só em Jerusalém. Jerusalém foi cheia da doutrina, mas o evangelho ficou só em Jerusalém. O que acontece? Uma perseguição. O que acontece com essa perseguição? Os cristãos que não queriam sair de Jerusalém tiveram que sair na marra. E aí onde eles iam, eles foram pregando o evangelho. A primeira igreja que saiu para pregar o evangelho voluntariamente foi a igreja de Antioquia. Porque eles estavam orando, buscando a Deus, o Espírito Santo falou: separem para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho separada, para a missão que eu tenho separada para eles. E hoje, meus irmãos, olha só o que Deus está fazendo. Deus está usando essa crise mundial para a gente pregar o evangelho. Então vou repetir para você, você que é um cristão, faça lives, compartilhando o evangelho. Eu compartilhei com vocês aí um livrinho, que eu vou até recomendar para quem está na live pela primeira vez. O livro se chama O que é o Evangelho, do Greg Gilbert, editora Fiel. Esse livro é fantástico. E esse livro, ele descreve de uma maneira prática e resumida o que é exatamente o Evangelho, qual é a mensagem do Evangelho. Muito bom para você e para você poder compartilhar o evangelho. Mas eu estava dizendo, você que nunca leu a Bíblia inteira, se você ler 5 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Não é difícil. Existem várias tabelinhas, vários cronogramas, mas mais simples, leia 5 capítulos por dia e persevere, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Então, voltando a Efésios 4,15, fale a verdade com amor. Não adianta você chegar para a pessoa e falar: você é um pecador miserável, você está indo para o inferno, lá você vai queimar no inferno. Você está ofendendo a pessoa não vai te entender, ela vai achar que você é um fanático, ela vai achar que você é uma pessoa desajustada. Não é assim. Como é que você transmite o evangelho? Primeiro, o evangelho ele é precedido pelo amor. Se você quer compartilhar o evangelho, que é a mensagem de salvação e esperança, comece amando aquela pessoa.
dê amor àquela pessoa. Mostre para ela que o seu interesse é apenas o bem dela. E uma vez que ela perceba, que ela entenda que você a ama, você pode dizer onde é que está a inspiração do teu amor. É o Evangelho de Jesus Cristo. Então, sempre que você vai transmitir esses princípios do Evangelho, você deve transmitir esses princípios em amor. O outro texto, é o último texto que eu quero compartilhar. 2 Timóteo 2,15. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa saber manejar bem a Escritura. Você precisa saber andar pela Escritura, achar os princípios, achar os textos que falam de uma coisa de outra. Uma pessoa que não é cristã, uma pessoa que não conhece a Escritura, quando ela faz pergunta para você, mostre na Escritura. Mostre na Escritura aquilo que você vai explicar. Não fale só por falar, mas mostre onde está o princípio, onde está o texto, onde está a revelação daquele princípio que você está transmitindo. Então você precisa ser esse obreiro que maneja a palavra, maneja bem a palavra. Bom, agora eu quero ler com vocês Romanos capítulo 1. Romanos 1,18. Romanos 1,18 diz assim: do céu, Deus revela sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. A primeira coisa que o texto chama a nossa atenção, e lembra disso, eu estou lançando alicerces, eu estou construindo a base do conhecimento da fé cristã, para que a gente possa então colocar as doutrinas sobre essa base, que é a doutrina dos apóstolos. A primeira coisa que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, que existe uma verdade. E existe uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta é Jesus. E essa verdade absoluta está revelada aqui nas Escrituras. É o Evangelho. Então existe uma verdade absoluta. Só que a gente vive num tempo que a gente chama de tempos pós-modernos. Alguns até têm dito que os tempos pós-modernos já passaram, nós estamos vivendo tempos ultramodernos, enfim, seja o que for. O que se diz é o seguinte, cada um tem a sua verdade. Eu até entendo que isso significa que cada um tem a sua compreensão da vida, que cada um tem a sua ótica das circunstâncias. Mas se você for olhar em termos absolutos, a verdade de Deus, ela é absoluta. Existe uma verdade revelada, que é o Evangelho. E o Evangelho é a única maneira das pessoas encontrarem salvação, a única maneira das pessoas encontrarem vida eterna é em Jesus. Isso é uma verdade absoluta. Não há outro meio de salvação, não existe outro Salvador, não existe outro caminho para o Pai. Jesus. Jesus é o centro das atenções da fé cristã. Então, primeiro ele está dizendo que existe uma verdade que é absoluta, mas ele está falando o seguinte, que existem homens que não deixam que os outros conheçam a verdade. Existem pessoas que até têm uma noção da verdade, que até têm uma ideia da verdade, que até sabem que estão vivendo no pecado, que até sabem que estão vivendo no erro, mas impedem os outros de conhecer a verdade, porque não têm escrúpulos. Como Paulo diz lá em Filipenses, lá naquele tempo já tinha gente pregando o evangelho para tirar proveito. Já tinha gente pregando o evangelho para tirar vantagem, em benefício próprio. E hoje também, como se pode ver, existem pessoas que não estão preocupadas com as pessoas, estão preocupadas em tirar o que as pessoas têm. Isso sempre vai ter. Mas Paulo está dizendo o seguinte, que há homens que escondem a verdade. Tem homens que sabem que é errado, mas não falam a verdade para os seus seguidores. E Paulo está dizendo o seguinte, que do céu a ira de Deus vem sobre essas pessoas.
há uma condenação sobre os líderes que não estão pensando no benefício dos seus liderados. Há um julgamento de Deus sobre os homens que dirigem grupos religiosos em benefício próprio. A ira de Deus se manifesta sobre essas pessoas. Então há líderes religiosos que sabem, que olham para a Escritura, veem ali o ensino, mas escondem. Gente, isso existe. É bom você acreditar. É bom você crer nisso. Agora vamos olhar o versículo 25. Romanos 1, 25. Diz o seguinte: eles trocam a verdade de Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Ou seja, essas pessoas, ao invés de adorarem a Deus, estão prestando culto à criatura, a animais, a árvores talvez, a natureza e a pessoas, a outras pessoas. Prestando culto a pessoas, adorando o que Deus criou e não o Criador. E é o Criador que deve ser louvado para sempre. Então, o ponto fundamental da verdadeira fé cristã é que somente o Criador deve ser adorado. Somente o Criador deve ser cultuado. Somente o Criador deve receber o louvor do seu povo. Então esse é um princípio importante. Primeiro para você e depois para você compartilhar com aqueles que têm andado por caminhos errados. Então, o homem sem Deus, ele inventa crenças que são contrárias à vontade do seu Criador. Esse é o princípio. O homem sem Deus, ele inventa. Por isso que quando alguém for falar para você de alguma prática ou de alguma doutrina, primeira pergunta, está na Escritura? Ah, não está na Escritura. Então, olha, me desculpa, eu não quero me envolver nisso. Ah, mas olha, dizem, quem é que diz? Ah, não, ouvi dizer não, eu quero ver na Escritura. Porque a Escritura diz o que eu devo crer, o que eu não devo crer. A Escritura diz o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Essa é a fé do cristão. Eu não estou dizendo isso para ofender quem quer que seja. Eu não estou dizendo isso para atacar outras religiões, outras crenças, outros pontos de fé. Não, eu estou dizendo isso porque esse é o princípio do cristianismo. E a pessoa, ela pode escolher ser o que ela quiser. Só que eu tenho que dizer, como profeta de Deus, eu tenho que dizer: se você crê no que você acha, você não crê no cristianismo, você não crê em Jesus, você não crê na Escritura, você crê em você mesmo. Porque a fé cristã, ela é um conjunto de princípios que foram estabelecidos por Jesus e transmitidos através dos apóstolos. Ok? Então nós corremos o risco de errar quando nós não conhecemos a Escritura. Porque veja, as pessoas que são facilmente enganadas são aquelas que não conhecem a Escritura. Como dizem os antigos, dizia minha avó, tem que comer pela mão do outro. O que é comer pela mão do outro? Você não sabe nada. O que a pessoa te dá, você pega o que ela dá, mas você não tem onde conferir, você não sabe conferir, você não conhece, então preste atenção. A base do conhecimento cristão, a base das coisas certas que a gente precisa crer e viver, está na Escritura, do Antigo e do Novo Testamento. Agora, lógico, a gente não pode pegar texto isolado, é texto dentro do contexto. É bom lembrar que o Antigo Testamento é sempre interpretado pelo Novo Testamento. O Novo Testamento completa a revelação. O Marquinhos está perguntando se pastor e profeta têm o mesmo significado. Profeta é todo aquele que anuncia a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o que Deus quer
para o momento. O que Deus quer para hoje é a profecia. Então, antigamente, haviam aqueles profetas, porque não existia escritura. Deus precisou se revelar primeiro a esses homens para que depois essa escritura fosse registrada. Depois que a escritura foi registrada, ela começou a ser registrada primeiro no Antigo Testamento, a revelação ela foi gradual. A revelação foi acontecendo aos poucos. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, o povo de Deus não tinha uma revelação completa. Eles tinham uma parte da revelação. Deus primeiro se revelou como o Deus mais poderoso dentre todos os deuses, porque naquele tempo cada nação tinha o seu Deus. Então, primeiro Deus diz o seguinte: eu sou o Deus mais poderoso de todos. Aí passa um pouco de tempo, ele diz: bom, aliás, não é que eu sou o Deus mais poderoso de todos os deuses. Na verdade, eu sou o único Deus verdadeiro. Os deuses das nações não são deuses verdadeiros. Então percebe que a revelação ela vai sendo gradual, ela vai se aprofundando à medida que a Bíblia vai sendo produzida. Hoje, como nós temos Jesus e temos todo o Novo Testamento revelado, o que isso significa? Que a revelação está completa. Por isso que não vai aparecer novos livros, não vão aparecer novas Bíblias, não vão aparecer novos escritos inspirados. A Escritura, o Antigo e o Novo Testamento são inspirados por Deus. A verdade do Evangelho está aqui. E nós temos, portanto, hoje toda a revelação, tudo que é suficiente para a nossa salvação. Porque a gente pode pensar em fazer o bem, fazer boas obras, ajudar as pessoas, tudo isso é importante. Mas, gente, o mais importante é aquilo que Jesus ensinou. Salva você. Jesus ensinou que o inferno existe. E Jesus ensinou que o salário do pecado é a morte, ou seja, nós vamos para lá. A não ser que nós creiamos naquele que pagou o preço pelos nossos pecados, que é Jesus. Quando você crê em Jesus, o sacrifício de Jesus passa a valer para você. E Deus da condenação. Então, como eu estava dizendo, os profetas, no sentido clássico, foram aqueles que Deus usou para anunciar a sua palavra. Porém, como a palavra está pronta, hoje a profecia, ela não está exclusivamente na mão de uma única pessoa. Isso é muito perigoso. A profecia está na igreja. Por isso que Paulo diz que quando uma pessoa traz uma palavra, os outros examinem. Porque nenhuma palavra dita em nome de Deus pode contrariar a Escritura. Então, toda vez que alguém está expondo a palavra, pregando a palavra, isso é profecia. Então é muito perigoso dizer que uma pessoa é o único profeta. Quando eu falei assim que eu como profeta, eu estou dizendo eu como cristão conhecedor da Escritura. Não como uma figura superior a todas, o cara, não é nada disso. Aquele que conhece a Escritura e transmite a Escritura com fidelidade é profeta. Por quê? Porque a Escritura é uma palavra viva e ela tem uma mensagem para hoje. Ela tem uma mensagem para as nossas vidas hoje. Ela tem uma mensagem que se aplica hoje à nossa realidade. E é isso que nós estamos tentando fazer nesse tempo. Compartilhando aí pelas redes sociais os textos que nos trazem esperança nesse tempo de dificuldade e ao mesmo tempo uma palavra de chamado ao arrependimento para aqueles que estão andando longe de Deus. É um tempo de autoexame para o cristão crescer espiritualmente, melhorar sua vida. E é um tempo de autoexame para aquele que está andando longe de Deus. Ok? Então, como eu estava dizendo, quando a Escritura é pregada com fidelidade, é profecia. Porque quando você vê alguém expondo a Escritura com fidelidade, você vai perceber, se você está ouvindo aquilo de coração aberto, que nas entrelinhas daquilo que é falado, o Espírito Santo fala pessoalmente com você. Eu creio que você que é cristão já teve essa experiência. Esse é o poder de Deus, essa é a ação do Espírito Santo soprando na sua palavra.
O pregador está ali ensinando com fidelidade a Escritura. Mas tem algumas coisas que Deus fala com você que o pregador não falou, mas que o Espírito Santo falou. Isso é profecia. Ok? Então nós sofremos ou corremos o risco de errar quando nós não conhecemos a Escritura. Nós corremos o risco de ser enganados com facilidade quando nós não conhecemos a Escritura. Então, um dos objetivos desse curso é levar você a conhecer a Escritura, a dar a você subsídios para você conhecer a Escritura de tal maneira que ninguém mais vai enganar você. Então, o objetivo do meu ensino é promover o seu conhecimento. É fazer com que você cresça no conhecimento da Escritura. Ninguém mais vai enganar você. Como tem uma pessoa que conversou comigo esses dias, eu não vou dizer o nome porque eu não pedi autorização. Essa pessoa disse que teve um sonho, diz que esse sonho foi muito impactante. Quando essa pessoa acordou do sonho, ela tinha uma sede de Deus, uma vontade de conhecer a Deus, uma vontade de conhecer a palavra de Deus. E ele me perguntou, esse sonho é de Deus? Eu disse, provavelmente é. Com muita certeza. Peraí, você sonha e acorda com vontade de conhecer a Deus? Como que esse sonho não é de Deus? É de quem então? É do diabo? Não é. Aí um grupo religioso se aproximou desse irmão e começou a ensinar algumas coisas, tal, e aí ele percebeu que aquela doutrina era falsa. Por quê? Porque naquela doutrina estava sendo negada a Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, é um só Deus. O que é isso, gente? É mistério. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus só. Como que nós, seres finitos e limitados, vamos entender um Deus que é infinito e ilimitado? Não tem como. Então Deus se revelou e a nossa compreensão de quem Deus é sempre é uma compreensão limitada. E Deus, de alguma maneira, se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Porque você vê na Escritura que o Pai é adorado, o Filho é adorado e o Espírito Santo é adorado. Mas esse irmão percebeu que esse grupo estava dizendo que não existia Trindade. Por quê? Porque o Espírito Santo estava agindo na vida dele. O Espírito Santo estava operando na vida dele. E o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Espírito Santo dá discernimento aos cristãos. Mas para o Espírito Santo dar discernimento aos cristãos, os cristãos precisam conhecer a Escritura. E a gente nunca viveu um tempo de tanto analfabetismo bíblico. E eu quero desafiar você, não seja um analfabeto da Bíblia. Por isso a gente precisa primeiro ter a visão panorâmica da Bíblia. Como que a gente tem a visão panorâmica da Bíblia? Leia toda a Bíblia, do começo ao fim. 5 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda em um ano. Agora, onde que eu queria chegar com isso? Quando a gente não conhece a Escritura, a gente peca por ignorância. E o ignorante não tem atenuante por ser ignorante. Quer ver? Olhe comigo, Mateus 22, 29. Na tradução antiga. Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Na linguagem de hoje, como vocês estão errados não conhecendo nem as Escrituras nem o poder de Deus? Então é interessante que quando você não conhece a Escritura, você erra. E tem muita gente ensinando coisas que nem ele mesmo sabe, porque não conhece a Escritura. Então, gente, preste atenção, a gente precisa conhecer as Escrituras. Olha, eu estou recebendo uma pergunta aqui, não existe pergunta fraca, tá? Então a pergunta é o seguinte, o que é arrependimento? Arrependimento é quando você muda. E o arrependimento, ele envolve pelo menos 3 passos. Primeiro, arrependimento envolve uma mudança de mente, de mentalidade. Ou seja, você não achava que aquilo era pecado, mas agora, estudando as Escrituras, você se deparou com o ensinamento de Deus e você fala, puxa, é pecado. Mudou sua mente. Você foi convencido pela Escritura ou convencido pela pregação do Evangelho.
Então, o arrependimento começou a acontecer. Mudou sua mente. O que você achava que não tinha problema nenhum, você entendeu, é pecado. Tem coisas que a Bíblia ela especifica. Isso é pecado, não faça isso. Mas tem coisas que para a maioria das pessoas não tem problema nenhum. Mas Deus fala com você. Não, você não vai fazer isso. Para você isso é pecado. Ok. Então você se convenceu de que aquilo é pecado. Deus falou com você. Houve uma mudança de mentalidade. E o segundo passo do arrependimento é que o arrependimento envolve uma mudança de sentimento. Aquele que se arrepende, ao perceber que pecou, ao compreender que os seus atos são pecaminosos, ou atos, ou pensamentos, ou omissões, etc., vem ao seu coração uma tristeza. Porque o pecado, ele em primeiro lugar é uma ofensa contra Deus. Às vezes você fala, não, eu não faço mal para ninguém, as coisas que eu faço prejudicam só a mim mesmo. Não, peraí. Se é contrário à palavra de Deus, primeiro é uma ofensa a Deus, depois a você. E pode ser que seja aos outros, que prejudique outras pessoas. Mas antes de prejudicar outras pessoas, o pecado, antes de tudo, é uma ofensa contra Deus. Então, quando você percebe que você ofendeu a Deus, e ao ofender a Deus, você se torna alguém que está separado de Deus, o pecado se transformou num muro entre você e Deus, e você não pode ter comunhão com Deus estando em pecado, a não ser que o pecado seja purificado. E como que o pecado pode ser purificado? 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, por que quando nós confessamos o pecado, nós somos perdoados, purificados? Porque Jesus derramou o seu sangue na cruz para purificar os pecados. A provisão do perdão foi dada na cruz. Por isso que quando você peca hoje e arrependido você suplica o perdão de Deus, o perdão vem, é promessa. 1 João 1,9. Então, quando você peca, a sua comunhão com Deus só retorna quando você se arrepende e pede perdão a Deus. Então, o pecado é uma mudança, primeiro, de mentalidade. Você reconhece o pecado como pecado. Porque se você não achar que é pecado, você não vai ter a disposição de confessar. Para que eu vou confessar se não é pecado? Segundo, o pecado traz uma mudança de sentimento. Para o cristão verdadeiro, quando o cristão verdadeiro peca, isso traz pesar ao seu coração, porque ele sabe que ofendeu a Deus e a sua comunhão com Deus foi interrompida. Terceiro lugar, o pecado, o arrependimento, ele traz uma mudança de atitude. E essa atitude, essa mudança de atitude significa, primeiro, reconhecer o pecado. Segundo, confessar o pecado. E terceiro, abandonar o pecado. Então, se você entende que pecou, você mudou a sua mente, mas não se arrependeu ainda. Você só deu o primeiro passo. Aí você fica entristecido com o seu pecado. E fala, puxa, pisei na bola, ofendi a Deus, minha comunhão com Deus se desfez, não posso viver assim. Você está no processo de arrependimento, mas não se arrependeu ainda. Quando que você se arrependeu? Quando você chega no terceiro passo, que é a atitude. Aí você diz, Deus, chega para Deus, Deus, eu pequei, eu fiz o que eu não devia, eu reconheço que eu ofendi o Senhor, esse pecado foi contra o Senhor, mas não é isso que eu quero da minha vida. Eu peço perdão, peço forças para não fazer isso de novo. Aí pronto, aí você se arrependeu. E pode ser que você ainda enfrente lutas, com tentações e etc. E se você não consegue sozinho vencer a tentação, você precisa pedir ajuda. Se você pecou 1, 2 vezes, não conseguiu abandonar o pecado, você precisa pedir ajuda. O que é o arrependimento? Arrependimento é quando você trata seriamente com o pecado. E o arrependimento envolve esses 3 passos que eu falei. Você só se arrependeu quando você deu o terceiro passo, você abandonou o pecado. Ah, pastor, mas eu abandonei e tal, fiquei um tempo bem, mas dei uma escorregada.
o processo começa todo de novo. Só que se viver escorregando, uma hora esse escorregão tem que parar, você precisa pedir ajuda. É para isso que Jesus disse que tem que ter discipulado. O cristão que anda sozinho, ele está correndo grande perigo. O cristão que não presta contas da sua vida a ninguém, ele muito provavelmente está vivendo no pecado. Porque a gente precisa de alguém que conheça a gente. A gente precisa de alguém que conheça as nossas lutas e para dizer, olha cara, você pecou, você pisou na bola, precisa arrumar isso aí na sua vida. Todos nós precisamos disso. E isso faz parte do discipulado. Um cristão que não é discipulado, existe uma possibilidade grande dele estar vivendo preso a algum pecado. Por isso que o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus para os seus discípulos, a grande comissão é: façam discípulos de todas as nações. Então a gente precisa de alguém para falar da nossa vida. Às vezes a gente pensa coisa errada. Às vezes o pensamento que a gente tem não é bíblico. Gente, hoje o número de cristãos que não tem uma mente moldada pelo Evangelho, mas que tem uma mente moldada pela cultura, é muito grande. E como que a gente vai ter uma mente direcionada pelo Evangelho, moldada pelo Evangelho e não pela cultura? Primeiro, conhecendo a Escritura. Segundo, tendo alguém que corrige a gente. A gente precisa ter alguém que fale, olha, isso que você está pensando não é bíblico. Nós vivemos um tempo em que tem muitos cristãos que pensam assim, não, eu sei que a Bíblia diz para fazer isso, mas eu não vou fazer. Essa pessoa, ela está se fazendo de não cristão. Porque o cristão não faz o que quer. O cristão é aquele que faz a vontade do seu Senhor. Que se você não tem um Senhor que é Cristo, você não é cristão. Tanto que é interessante, a Bíblia diz que nós devemos aceitar Jesus como Senhor, lá em Colossenses. Mas nenhum lugar da Bíblia diz para aceitar Jesus como Salvador. Porque o que acontece hoje? As pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem Jesus como Senhor. Não vai funcionar assim. Não é assim que funciona. Preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. O universo é de Deus. As regras são as regras de Deus, não são as suas. Não é o que você acha que vai acontecer. Não é a sua vontade. É a vontade de Deus. Senão não é cristianismo. Então nós precisamos nos sujeitar às Escrituras, aos mandamentos das Escrituras. E você precisa de alguém para caminhar com você. De alguém que corrija a sua vida com amor, que se importe com você, que conheça você e que conheça a palavra para orientar você a ser um cristão que anda de acordo com a vontade de Deus e honra a Deus. Então a gente precisa conhecer a Escritura. Quem não conhece a Escritura peca. Quem não conhece a Escritura erra. Por exemplo, você veio dirigindo, atravessou o sinal vermelho, o guarda te parou. Aí ele pega lá, começa a fazer a multa. E você fala, o que eu fiz, seu guarda? Passou no sinal vermelho. Aí você chega e diz para ele, seu guarda, não pode? Não, seu guarda, não me multa não. Eu não sabia que não podia passar no sinal vermelho. Você acha que vai colar? Por quê? Porque a lei está lá e a gente tem obrigação de conhecer a lei. Tem algumas leis que a gente não conhece, mas a nossa obrigação é conhecer as leis. E você acha que o guarda vai deixar de multar você porque você vai dizer que não sabia? Ou você sobe, não vai fazer isso, tá? É só teoricamente. Você sobe no telhado da sua casa e não conhece a lei da gravidade, aí você pula. O que vai acontecer? Você vai se esborrachar. Ah, mas eu não conhecia a lei da gravidade. Mas você vai sofrer as consequências, a lei está aí. E a gente sempre sofre as consequências da lei quando a gente viola uma lei. Da mesma maneira, a lei de Deus. Você pode pecar por ignorância, mas o pecado por ignorância, ele é pecado. Ainda assim, ele é pecado. Por isso que Davi orava a Deus e diz, Deus, me perdoa dos pecados que eu sei que eu cometi, mas me perdoa também daqueles pecados que eu pequei sem perceber. Porque tem hora que a gente peca sem perceber. E como é que nós vamos perceber que nós pecamos? Quando você diariamente tem um tempo de comunhão com Deus na Escritura.
porque através da Escritura Deus vai falar com você. E tem hora que a gente é igual aos discípulos. Os discípulos às vezes são lerdos para entender. Jesus fala a mesma coisa várias vezes e eles não entendem. E às vezes nós somos iguaizinhos, né? A gente repara, a gente fala, olha esses discípulos que cabeça dura. E nós somos cabeça dura mais que eles, porque nós temos mais explicações do que eles. Nós estamos vendo a situação de fora, né? E nós somos mais cabeça dura do que eles. E aí como é que a gente faz? Precisa alguém que te conhece, que anda perto de você e que diz para você, isso é errado. Isso é discipulado. Agora, em tempos de coronavírus, não vai dar para fazer o discipulado face a face. Nós vamos ter que fazer o discipulado online. Não é o ideal, mas é o que temos para hoje. Então, você que é cristão, ame a palavra. Você que não é cristão, pense na possibilidade de conhecer de fato a palavra, porque pode ser que aquilo que você ouviu superficialmente, você viu um texto fora de contexto, os cristãos que você conheceu não eram cristãos verdadeiros, eram esses cristãos desajustados que tem por aí, que só fazem coisa errada e tal. Pode ser que o evangelho que você ouviu e rejeitou não seja o verdadeiro evangelho. O evangelho que transforma vidas. Porque, gente, o verdadeiro evangelho, ele transforma a vida da gente. Eu hoje não sou mais quem eu era. Quem me conheceu há anos atrás, antes de eu conhecer o evangelho, antes de eu conhecer o discipulado, primeiro, eu fui uma pessoa que vivia totalmente fora dos padrões de Deus. Segundo, nos meus primeiros anos de vida cristã, eu não vivia tudo que era para ser vivido. E se você é um cristão assim que vive fora da vontade de Deus, eu quero dizer para você, há possibilidade de você se arrepender. Você pode se arrepender hoje e ajustar a sua vida ao Evangelho. E com a graça de Deus, eu tenho perseverado em ajustar a minha vida ao Evangelho. Vou caminhando, já me arrependi dos meus pecados e todo dia eu me arrependo novamente. Toda vez que Deus me mostra um pecado, eu me arrependo de novo. Porque se você se arrepender um dia, você vai continuar se arrependendo. Então, se você é cristão, entenda uma coisa, não seja um analfabeto de Bíblia. Você precisa conhecer a Escritura, porque conhecer a Escritura significa que a sua vida vai ser melhor. Você vai viver de uma maneira que honra a Deus. Aplique-se em conhecer a Escritura. Busque esse conhecimento, primeiro, na própria Escritura. A Escritura é o ponto de partida. Leia a Bíblia, tenha dúvidas, para você poder fazer pergunta para gente que realmente sabe. Então busque esse conhecimento. Se você tem alguém aí ouvindo que não é cristão, ou que está longe da igreja, ou que tem preconceito, eu quero desafiar você a ter uma coisa que se chama honestidade intelectual. Honestidade intelectual é assim: toda vez que eu ouço uma coisa que a princípio me parece errada, para ser honesto comigo mesmo, eu decido que eu vou ouvir mais, vou ler mais, vou pesquisar mais, eu vou atrás do fundamento disso, para eu ter convicção de que isso realmente é errado. Será que isso realmente é errado? Ou será que eu não estou entendendo o que eu devia entender? Então, a gente vive em tempos difíceis, né? Tempos em que tem muitas religiões, tem muitas igrejas, tem muitos líderes, e nem todos são gente de bem. Nem todos são caminhos bons. Nem todos. Tem muita gente boa ainda. Mas é a mesma coisa que você dizer assim: todos os policiais são corruptos. Isso não é verdade. Outro dia saiu a notícia de alguns policiais que foram apanhados em corrupção e foram presos. Mas eu não posso pegar esse caso isolado para dizer que todos os policiais são corruptos. Há muitos e muitos, eu creio que a maioria dos policiais são homens honrados, são honestos, são íntegros.
Eu creio que a grande maioria é. Então eu não posso tomar um caso à parte de alguns corruptos para generalizar. Então eu quero levar você a pensar. Existem pastores ladrões, existem igrejas que são um caminho errado, que ensinam coisas erradas a respeito da fé. Existe gente mal intencionada nesse meio religioso? Existe. Você sabe que existe. Mas será que essa é toda a realidade? Será que só existem pastores desonestos? Será que só existem comunidades que são para enganar as pessoas? Então, para você ser intelectualmente honesto, você precisa conhecer um pouco mais. Você precisa pesquisar um pouco mais. Você vai encontrar, se você pesquisar, você vai encontrar, você vai ver que existem pastores honestos, você vai ver que existem pastores que dedicam a sua vida a cuidar de pessoas, aconselhar pessoas, ensinar a palavra de Deus a pessoas, orar pelas pessoas, dar esperança às pessoas, levar pessoas à salvação. E esses homens não são ricos, não são milionários, não estão tirando dinheiro de ninguém. Você vai encontrar igrejas que são sérias, igrejas em que não é o pastor que administra o dinheiro da igreja, que é a própria igreja, é a própria comunidade, que tem uma comissão que administra, que tem um tesoureiro que cuida do dinheiro. Você vai descobrir que existem outras coisas, além daquelas que estão mais em evidência hoje. Então isso é honestidade intelectual. Ah, não, a Bíblia foi escrita por homens. Ok, foi escrita por homens. Quem que você queria que escrevesse? Você queria que fosse um cavalo que escrevesse? Não tem que ser o homem. Mas, não, o papel aceita tudo. Tá, você já leu a Bíblia? Você já leu se despindo dos seus preconceitos, simplesmente tentando, não, eu vou ler esse livro todo com atenção e vou tentar honestamente entender o que tem aqui. Você não pode dizer que uma coisa é errada se você não conheceu. Você não está sendo honesto, você está sendo preconceituoso. Então é essa a mensagem que nós temos que transmitir hoje. Então você que é um cristão verdadeiro, você é um cristão que está tentando fazer a vontade de Deus, leia a Bíblia. Conheça as Escrituras, aprenda o que é o Evangelho. Esse livrinho que eu indiquei, O que é o Evangelho, do Greg Gilbert, da editora Fiel, ele simplesmente faz um apanhado de todos os discursos no Novo Testamento em que o Evangelho é pregado. Ele é uma ferramenta para ajudar a gente a entender. Ele pega todos os discursos em que o Evangelho foi pregado e extrai ali a essência, aquilo que é comum em todas as pregações que são nos apresentadas na Bíblia. E ele diz, bom, isso aqui é a essência do Evangelho. Compre esse livro. Leia esse livro. Ele é baratinho. Acho que não chega a R$20. E estude esse livro. E vai fazer uma live. Porque aí os seus parentes, os seus amigos vão ouvir de você uma explicação clara e detalhada do Evangelho. Mas, por favor, só faça isso se você tem uma vida coerente com o Evangelho. Só faça isso se você é uma pessoa que trata os outros com educação, se você é honesto. Por quê? Porque quando o Evangelho é pregado em santidade, com coerência, e a pessoa que prega o Evangelho vive o Evangelho, isso desperta a fé nas pessoas. Mas quando o Evangelho é pregado por uma pessoa que não vive o Evangelho, isso faz aumentar a incredulidade. Então, primeiro, se for o seu caso, corrija a sua vida. Peça ajuda se for necessário. Tenha uma vida coerente com o Evangelho. Aí então você faz a sua live, anuncia o Evangelho ao mundo. Gente, a internet é uma coisa fantástica. Você põe um vídeo aí, ele vai para o mundo inteiro. Então, o que eu queria concluir, a palavra de Deus é inspirada por Deus,
ela é a verdade, ela me diz o que eu devo crer, o que eu não devo crer. Por isso, eu preciso conhecer a Escritura para não ser enganado, e eu preciso conhecer a Escritura para eu não pecar por ignorância. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Quero agradecer a todos que entraram, quero agradecer a você que entrou pela primeira vez. E esse tempo que a gente está vivendo é um tempo de oportunidades, é um tempo de crise e é um tempo de oportunidades. Meus irmãos, esse é o tempo de pregar o Evangelho como nunca nós pregamos antes. Por isso, você que é cristão, não se desespere. Não tenha medo. Tenha coragem. Busque a Deus, ore a Deus e tenha coragem de enfrentar essa situação. Mas coragem envolve prudência. Tome cuidado. Meus irmãos, nós vamos passar dias muito difíceis daqui para frente. É o tempo de orar mais, ler mais a Bíblia. Deus te abençoe e fique com Deus. Até nosso próximo encontro.